Apenas tirando uma dúvida também, perguntaram por que a nossa árvore de Natal está tão vazia. De propósito, porque a nossa árvore de Natal estará sendo enfeitada com as crianças que estarão sendo ajudadas. A partir do sábado que vem, cada criança que nós conseguirmos ajudar será transferida desse painel para aquela árvore. E a nossa árvore nesse ano tem um propósito, tem um objetivo. O enfeite dessa árvore tem um propósito e tem um objetivo. A beleza da nossa vida não pode ser simplesmente para enfeitar um lugar ou as nossas casas, mas tem que ser para alcançar um objetivo, o objetivo que Deus colocou nas nossas vidas. Que Deus te abençoe. Eu peço que você abra sua Bíblia agora. Abra sua Bíblia no livro de João. E antes de nós entrarmos especificamente no assunto, eu vou falar para você exatamente como o sermão de hoje vai acontecer. Nós estaremos estudando 3 histórias de Jesus. Em cada história, eu vou fazer uma pergunta para você ir pensando. Nós vamos trabalhar a primeira história, a segunda, e no final da terceira história, nós estaremos juntando todas e fazendo a mesma pergunta: por que Jesus fez o que ele fez? Tá bom? Então vamos lá. Sabe que a Bíblia é um livro para ele ser estudado, não apenas lido, né? Então abra sua Bíblia em João capítulo 2. João capítulo 2 traz uma história bem interessante. Tenho certeza que você já ouviu, mas eu quero me aprofundar nessa história com você hoje. João capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos servos: faça tudo o que ele disser. Ali estavam 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enche de água as talhas. Eles encheram. Então lhes determinou: tira agora e leva para o mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde vinha, se bem que o sabiam os servos, chamou o noivo e disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente serve o inferior, mas você fez exatamente o contrário. Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda antes disso. Ele era uma pessoa normal, uma pessoa comum. Ele é convidado para um casamento. Naquela época, o convite para o casamento era um pouco diferente do convite de hoje. Hoje, quando você vai convidar uma pessoa para um casamento, você manda para ela um convite, com a data, com a hora, e no dia certo a pessoa vai. É assim que funciona, certo? Com um presentinho, espero. Na época de Jesus, todos sabiam ali, era avisado o dia e a hora, mas as pessoas ficavam esperando em casa. E o noivo fazia o seguinte: ele saía da casa dele, junto com a sua família, e juntos, a família do noivo e o noivo, iam de casa em casa pegando as pessoas. Então vamos supor, foi convidado você, eles chegam, batem na sua casa: e aí, está pronto? Estou pronto. Então vem para passeata aqui. Aí você se junta ali ao noivo, a família dele, e juntos vocês vão para a casa do próximo, o Mateus e a Thaís. Bate lá: e aí, Thaís, está pronta? Tô. Pega o Mateus, põe o piano nas costas, vamos. E aí juntos vocês vão para o terceiro. E assim por diante, eles iam na vila, de casa em casa, criando uma procissão. Quando a procissão estivesse bem grande, todo mundo cantando e tocando, qual que era o último convidado? Chuta. A noiva. Eles passavam na casa da noiva, a noiva abria a porta, prontinha já, estava todos os convidados em festa na porta da casa dela, para juntos voltarem para a casa dos pais do noivo e ali comemorarem as bodas, a festa de casamento. Quanto tempo durou o seu casamento? Em horas. Festa e igreja. Quanto tempo de vocês? 4 horas, 5 horas? Às vezes quando atrasa a noiva, né? Umas 7, 8 horas. Naquela época também demorava 3, 5, 8 dias. A festa demorava dias. Se os noivos fossem mais pobrezinhos,
uns 3 dias já deu. Se fosse assim, classe média, uns 7 dias. Agora, se fosse rico, uns 15 dias. Dias e dias. Para o judeu era muito importante festas, porque era onde eles se reuniam, é onde eles cantavam, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Netflix, eles estavam juntos curtindo a amizade e o relacionamento entre as pessoas. Era extremamente importante uma festa, principalmente a de casamento. Agora imagina, você vai lá para o seu chefe, né? Olha, é o seguinte, vou ter uma festa de casamento, vou precisar pedir uns dias. Tudo bem, quantos? 15. Depois tira mais 2 para descansar da festa, né? Só que a Bíblia fala que Jesus foi convidado para essa festa. Não sabemos quantos dias a festa está correndo, mas nós sabemos que acontece um problema gravíssimo. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Sabe, eu era criança, eu li esse texto e falava assim: e daí? Bebe outra coisa. Qual o problema de acabar o vinho? Só que quando você entra na história com o conhecimento da época, você percebe o tamanho do problema que a mãe de Jesus está avisando ali. Eu quero só fazer uma pausa aqui e quero te convidar agora a fazer um exercício mental. Eu quero que você entre na história. Eu quero que você se imagine na história. Eu quero que você sinta os cheiros da festa. Veja as cores da festa, ouça o barulho da festa e o tamanho do problema que Maria está enfrentando, ok? Eu quero que você mergulhe com a sua imaginação dentro dessa história, para que você possa tirar o máximo proveito daquilo que Jesus tem para te falar hoje, através de João capítulo 2, combinado? Voltando, Maria vem e fala: eles não têm mais vinho. Naquela época, faltar vinho ou suco de uva na festa de casamento era a pior coisa que podia acontecer na sua vida inteira. Pastor, que drama, calma, vou te explicar. Imagina o seguinte: você vai casar e você está muito feliz com o seu casamento, convida todo mundo para ir no melhor restaurante da cidade. O melhor restaurante da cidade já está reservado para os seus convidados. No dia do seu casamento, que vai ser à tarde, de manhã você vai lá no restaurante para garantir que está tudo do jeito certo. Loyola vai casar daqui a pouco, então vou contar a história do Loyola. Tudo organizado. De repente ele chega lá angustiado, rapidinho, do jeito que ele é. O Anderson vai lá, toca ali, bate na porta do gerente do restaurante e falou: seu fulano, é o seguinte, queria saber se está tudo certo, meus convidados vão chegar aqui hoje à tarde. E aí? Seu Anderson, está tudo certo. Já mandamos trazer a porcelana chinesa que você pediu, já está tudo na mesa, tudo na mesa. As flores que você mandou vir também, já está tudo pronto, tá? Chegaram num caminhão refrigerado, está tudo certo. E os lustres também, aquele que o senhor mandou vir da Albânia, já está tudo ali, tudo certo. Então tá bom, daqui a pouco meus convidados chegam. Seu Anderson, só tem um problema, imperceptível, ninguém vai perceber. Qual? Acabou a comida. Como assim? Não, ninguém vai ver. Com um lustre desse, você acha que alguém vai olhar para a comida do restaurante? Acabou a comida, não tem nada para servir para os convidados. Como que você vai lembrar da festa do Anderson e da Ellen daqui a 10 anos? Rogério, você foi na festa do Anderson e da Ellen? Qual festa que era mesmo? Aquela no restaurante sem comida? Fui, que fiasco, hein? Ia ser lembrado para sempre. A Ellen está rindo agora, eles estavam chorando lá. A falta de vinho era mais ou menos um pouco pior do que isso, porque o vinho, o suco de uva, representava as bênçãos de Deus sobre o casal. Por tradição, o vinho tinha que ser organizado pelos pais dos noivos. Então, a falta de vinho simbolizava: Deus não está abençoando, e os nossos pais são tão desorganizados, e a falta de vinho aqui demonstra a falta de todo o resto que vai acontecer na nossa vida até o fim dela, além do fiasco que todo mundo vai lembrar como o casamento que não tinha vinho. Entendeu o tamanho do problema? Maria está certa de estar desesperada? E ela corre para quem? Para quem? Para Jesus. Por quê? Porque Ele é Deus e vai resolver? Não. Ele não tinha feito milagre nenhum ainda.
As pessoas não tinham entendido ainda direito quem era Jesus. Por que correu para Jesus? Pensa comigo. Quando você tem um problema, você corre para quem? Para aquele que nunca resolve nada? Ou para aquele que normalmente está disponível e usa a cabeça para te ajudar naquilo que for preciso? Você não precisa ser uma pessoa que faz milagres para você ajudar a resolver problemas. Você está entendendo? Jesus era uma pessoa extremamente querida, mesmo antes de fazer milagres. Porque Jesus não está conquistando as pessoas através de milagres. Jesus conquista você através do relacionamento. Até o diabo pode fazer milagres. Você vê isso no Antigo Testamento. Se você está vindo na lógica do Êxodo, você pode perceber que o faraó fez muitos milagres lá. Deus conquista você através do relacionamento, da amizade. E Jesus provavelmente estava sempre disponível. E Maria vem e fala: Jesus, eles não têm mais vinho, e agora? E Jesus dá a resposta mais doce e suave que eu já vi ele falando na Bíblia. Verso 4: mulher, o que eu tenho a ver com isso? Você já percebeu que a Bíblia parece que ela às vezes não faz sentido? Por que a Bíblia muitas vezes parece se contradizer? Por que muitas vezes a Bíblia mostra pessoas morrendo e Deus não fazendo nada? A mãe pedindo e Jesus dando uma resposta atravessada? Porque nós precisamos nos colocar dentro daquela realidade para entender o que aquilo significa. Quando Jesus responde daquela forma, na tradução ao pé da letra, Maria entendeu que poderia ser ajudada. Tanto é que no verso seguinte, imediatamente após Jesus falar isso, ela vai para os servos e fala: façam tudo o que ele mandar. Ou seja, Jesus agora está encabeçando a solução do problema. Ela não estava esperando um milagre, ela estava esperando ajuda. E Jesus estava disposto a ajudar. E a prova disso, você vai falar: mas então eu tenho que saber grego, pastor? Não, é só ler o verso seguinte. É só entrar na história. Ela fala: façam tudo o que ele mandar. Você conhece a história? Jesus vai lá, pede para eles encherem os vasos de água. No total dá mais ou menos 470 litros de água que é transformado em vinho. Eles levam aquilo para o mestre-sala, né? A pessoa que está organizando ali a comida e a bebida, e ele percebe que aquilo era o melhor vinho, o melhor suco que ele já bebeu em toda a vida dele. E agora o foco da história. Pastor, já conhece essa história, e agora? Qual o problema? Qual o propósito de tudo isso? O propósito é o final. Quem sabia que Jesus fez isso? A Bíblia deixa claro: quase ninguém. Os servos que tiraram a água sabiam, a mãe sabia, e mais tarde os discípulos ficaram sabendo. Primeira pergunta para você: por que Jesus não conta do milagre maravilhoso que salvou totalmente a reputação daquele casamento? Por que Jesus não conta para que todo mundo possa comemorar com alegria um milagre que salvou a história daquele casal, que não ia mais ficar conhecido naquela vila como o casamento mais fracassado da época? Por que Jesus não fala nada? Por que Jesus fica quieto? Como em tantos outros lugares, Jesus fica quieto, quando ele poderia simplesmente falar: gente, ó que legal, ó, deu certo, fui eu. Segura essa pergunta aí. Segura essa pergunta. Segunda história. Segura a pergunta na sua gaveta. Segunda história. Lucas 19. Essas histórias eu quero conectá-las no final, tá? Lucas 19. Lucas 19 conta também uma história que você conhece. Então lembra da primeira história. Jesus realiza um milagre que salvou a reputação, o casamento e a história de um casal. Mas Jesus não fala nada. Não sabemos nem se na época o noivo e a noiva ficaram sabendo. Segunda história, Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém entrar na sua casa.
Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Porém, todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele estava se hospedando com um pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: hoje resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e naquilo que defraudei ou roubei, restituo 4 vezes mais. Zaqueu era um homem baixinho, rico, muito rico, mas muito rico. A Bíblia diz que ele era o chefe dos cobradores de impostos. Mas naquela época, os impostos não eram para fazer apenas melhorias por aí. Os impostos eram cobrados pelos romanos, porque os judeus estavam debaixo do poder romano. Então, só para você entender, é como se os romanos chegassem e falassem o seguinte: é o seguinte, judeu, nós invadimos a sua terra, mas para nós não compensa matar vocês tudinho aqui, ó. Então, nós vamos cobrar taxas, cobrar impostos, vocês pagam para nós, e a gente deixa você morando do seu jeito, fazendo aí o seu culto ao seu Deus, tendo a sua vidinha normal, tá bom? Então, o que você prefere? Que eu mate você agora, ou que você me pague imposto? Esse era o estilo romano de conquista. Eles conquistavam, eles até traziam muitas melhorias, sim, mas eles cobravam impostos das pessoas. Ao invés de matar, é melhor deixar eles trabalhando para mim e me pagando. Os judeus, além de não gostar muito dessa história, eram um povo extremamente nacionalista. Então, primeiro, eles tinham que pagar impostos. Segundo, eles não podiam viver as suas leis de forma plena como antes. E terceiro, eles eram considerados subjugados aos romanos. Então, eles não gostavam dessa história. Mas os romanos, eles tinham mais uma pegadinha ainda. Eles não iam cobrar impostos dos judeus, eles contratavam judeus para cobrar impostos deles mesmos. Legal, né? Imagina o seguinte: você está aqui e de repente o teu vizinho bate ali na sua porta e fala o seguinte: está na hora de você pagar. Luciano, é o seguinte, hoje você deve R$1.000 de imposto para os romanos. O Luciano fala: cara, mas se é meu vizinho, vai na igreja comigo. Pois é, mas eu estou trabalhando para ele, sabe como é a vida, né? Tá, mas como que você fala mesmo, Luciano? Oh, me ajuda para eu te ajudar, né? Me ajuda para eu te ajudar. Quanto que eu estou devendo? R$1.000. Não, cara, R$1.000 é muito. Não importa. O romano mandou, eu estou cobrando. O Luciano dá R$1.000 para o judeu, parente dele, vizinho dele, amigo dele, senta do lado dele quer dizer, nem senta mais, né? Foi expulso. Mas amigão dele. E agora ele vai, leva para os romanos, dá 500 para os romanos e embolsa 500. Então, além de baixinho e rico, o Zaqueu é o quê? Ladrão e mentiroso. Tá mal esse Zaqueu, né? Vamos exagerar um pouquinho? Baixinho, mentiroso, ladrão, devia o quê? Devia não ser amado por ninguém. Por ninguém. A Bíblia deixa claro isso aí. Mas tinha uma coisa interessante: o Zaqueu, ele não era feliz. Ele conseguiu todo o dinheiro que ele queria, que ele podia, todo aquele dinheiro, todas as propriedades, todas as roupas, todas as oportunidades que o dinheiro podia comprar, ele tinha, mas ele não era feliz. E sabe por que ele não era feliz? Porque você só é feliz quando você estiver vivendo a missão que Deus colocou para você viver aqui nessa terra. Pastor, eu não roubo ninguém, eu não minto para ninguém, mas eu não sou feliz. Por quê? Porque quando Deus te criou, Ele criou você com um objetivo. E a maioria das pessoas nesse mundo não entende isso. E elas vivem uma vida para conseguir coisas, ou conseguir cargos, ou conseguir fama. E por isso elas nunca chegam no propósito que realmente Deus tinha para elas. Qual é o propósito? Não sei, você tem que perguntar para Deus qual é o seu propósito. Para alguns é fazer a diferença na sua família. Para outros é fazer a diferença na sua sala de aula. Para outros é fazer a diferença no seu escritório, na fábrica onde você trabalha, na vizinhança onde você trabalha. Levar uma mensagem de Deus para as pessoas. Levar uma mensagem de Deus para as crianças na Índia, levar uma mensagem de Deus para as crianças na esquina, levar a mensagem de Deus para as crianças do meu prédio. Eu não sei qual é a sua missão,
Mas enquanto você não estiver vivendo o propósito que Deus criou você para viver, a sua vida vai ter um vazio. E esse vazio você pode tentar encher com aquilo que você quiser, não vai preencher. Vai simplesmente te anestesiar por algumas horas, por alguns dias, depende do tanto de adrenalina que você conseguiu através daquilo que você comprou. Mas você só vai conseguir anestesiar a verdadeira dor, que é uma dor que Deus plantou dentro de você desde antes do seu nascimento. Qual é o propósito que eu tenho nessa vida e nesse mundo? Aonde que eu me encaixo nesse plano da redenção que vai fazer a diferença em todo o universo? Quando o Zaqueu sente essa dor, que nem o dinheiro todo que ele tinha fez diferença, ele fala assim: quer saber? Dizem que esse tal de Jesus, que não tem onde cair morto, que não tem um centavo, conversa com as pessoas saem felizes dessa conversa. E Zaqueu pensa: por que será? Todo mundo, pé rapado, vai lá, conversa com ele, sai feliz, e eu aqui rico, não sou feliz. Qual é o problema desse Jesus? Eu vou lá conversar com ele. E a Bíblia diz que Jesus está passando pela cidade, né? E ele vai até Jesus, mas ele não consegue chegar até Jesus. Por quê? Por quê? A primeira coisa que a gente fala é porque ele é baixinho, mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que ele não conseguiu chegar até Jesus por causa da multidão, porque até as crianças, que normalmente são baixinhas, conseguiram chegar até Jesus em certos momentos. Em outros os apóstolos não deixaram, né? Mas as crianças chegam até Jesus. E por que Zaqueu, baixinho, mas não criança, não consegue? Por causa da multidão. Que multidão é essa que impede um pecador de chegar até Jesus? São os seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus, que estão em volta de Jesus, ouvindo a pregação de Jesus, ouvindo as lições de Jesus, são essas pessoas que, quando Zaqueu, pecador, está chegando, fala assim: não, você não merece, você não é bom o suficiente, você não guarda a lei do jeito que você devia guardar, você não cumpre os mandamentos do jeito que era para cumprir, então não é para você vir até Jesus. Será que, como seguidores de Jesus, nós estamos ajudando as pessoas a chegarem até Ele, ou nós estamos atrapalhando as pessoas de chegarem até Ele? Hoje mesmo eu vi uma história, aqui atrás me contaram uma história de pessoas que estavam vindo até Jesus, mas por causa do mau exemplo de outras, deixaram de vir. Pessoas que estavam aprendendo sobre Deus, mas por causa do mau testemunho de seguidores de Cristo, acharam melhor deixar quieto, acharam melhor virar as costas, acharam melhor falar: está muito difícil de chegar até Jesus, esses cristãos não estão deixando. Será que você está ajudando as pessoas a chegarem? Ou será que você está ajudando as pessoas a perceberem que é difícil, que é complicado, e virar as costas e ir embora? Nós temos que cuidar muito com isso. Às vezes nós cristãos estamos impedindo pessoas de chegarem até Cristo. Mas interessante é que o Zaqueu, ele fala o seguinte: não querem deixar eu chegar até Jesus? Não queria mesmo. Entende que a gente tem que olhar para os dois lados. Primeiro, a multidão tem culpa, sim. Segundo, o Zaqueu foi meio banana aqui, né? Não quer deixar? Então também, não tem problema, eu não vou. Eu vou subir numa árvore e olhar para ele. Eu não preciso conversar com ele. Eu olho para ele, subo lá na árvore e olho para ele. Tá bom. Se não querem deixar eu entrar na igreja do jeito que eu sou, eu fico assistindo Jesus de longe, já tá bom. Não preciso de mais. Zaqueu vai e sobe numa árvore. Mas tem uma coisa interessante aqui. A Bíblia fala que ele sobe numa árvore, um sicômoro, porque ele calculou o caminho que Jesus estava fazendo, junto com aquela multidão em volta, e o caminho que ele estava fazendo ia passar exatamente debaixo daquela árvore. Então agora eu quero que você imagine a cena: Zaqueu, baixinho, com aquelas roupas caras, feinho, chatinho, ninguém gostava dele, ficava cobrando de todo mundo, era melhor que ninguém visse o que estava acontecendo, corre e, sem ninguém ver, sobe na árvore. Ele fica lá em cima da árvore, se acomoda num galho ali, fala: Jesus vai passar para cá, eu olho a cara dele, beleza, e aí ele vai embora, eu desço, ninguém vai perceber.
E Jesus está chegando, e a multidão em volta, e Jesus está chegando cada vez mais perto da árvore. E Zaqueu já consegue ver um pouquinho a fisionomia de Jesus lá de longe, e a multidão em volta, e todo mundo conversando, aquele barulho todo. Quem vai olhar para cima da árvore quando Jesus está bem aqui? Quem que vai escutar Zaqueu quando Jesus está aqui falando? A multidão em volta e Jesus chegando, e Zaqueu em cima da árvore, e Jesus chegando. E o coração dele começa a bater mais forte, porque ele está cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto. E quando Jesus chega bem embaixo da árvore, Jesus para. Adivinha o que a multidão faz também? Para. Eu imagino que Zaqueu agora está com o coração dele saindo pela boca. Jesus parou, o que ele vai fazer? Claro que ele não me viu. E a multidão parada, e Zaqueu em cima da árvore. Eu imagino que Zaqueu só não caiu da árvore porque ia ser pior, ia ser mais vergonha ainda. E Zaqueu lá em cima, torcendo para eles andarem logo. E de repente, naquele momento, Jesus olha para cima. Adivinha o que todo mundo faz também? Faz esse teste na rua. Combina com 2, 3 amigos, fica todo mundo olhando para cima. Todo mundo que passa vai olhar também. Jesus olha para cima, a multidão toda olha para cima. E agora? Eu quero que você viva essa história em câmera lenta agora. Jesus olha para cima, a multidão olha para cima, e Jesus fala assim: Zaqueu, desce agora. Pausa, volta. Nos milissegundos antes, entre Jesus olhar e Jesus falar, o que será que a multidão pensou? Ah, pastor, como é que eu vou saber? Dá para ver pelo que a história fala. A multidão não gostou dessa história. A multidão via Zaqueu como aquele que quebrou a lei. Zaqueu é um traidor. Zaqueu está trabalhando para o inimigo. Zaqueu, ele não merece mais entrar na sinagoga, não merece ser meu amigo. Se o Luciano pudesse, apedrejava ele. Como que eu sei disso? Porque os judeus naquela época tinham leis, e as leis eram bem duras, principalmente com traidores. E eu imagino que talvez nesses segundos, entre Jesus olhar e Jesus falar, eu acho que demorou um pouco para cair a ficha do pessoal. O que esse cara está fazendo lá em cima? Jesus, esse aqui é um traidor, Jesus. Jesus, esse aí é o cara que vende a gente para os romanos. Jesus, sabe aquela revolução que a gente está esperando o Senhor começar? Vamos começar agora? Jesus, já estou com a pedra na mão, Jesus. Jesus, dá ordem, eu já derrubo o Zaqueu numa pedrada só e a gente termina o serviço. Jesus, e daqui a gente já marcha direto para Roma e destrói tudo lá. Para Roma não, né? Mas marcha direto ali para os líderes romanos e a gente já começa a revolução. Você sabe que os judeus esperavam que Jesus fosse um revolucionário. Você sabe disso. A cabeça do judeu era: Jesus veio para nos salvar. Salvar quem? O judeu. Da escravidão. Do que? Do pecado? Não, da escravidão dos romanos. Essa era a cabeça deles. Jesus veio para nos salvar. E ninguém melhor do que esse Jesus, que agora todo mundo já sabe que ele faz milagres, ninguém melhor do que ele para liderar o exército. Por quê? Porque esse exército de judeus vai chegar uma hora que vai precisar de comida. O que Jesus vai fazer? Plim! Criar comida. Ele não criou comida em vários lugares? Ele não transformou ali 5 pães e 2 peixes em um monte de comida? Então quando a gente precisar, pronto, ele cria comida. Esse aqui é aquele que cura o cego. Quando o romano chegar e enfiar uma espada no meu olho, Jesus vem, plim, cura e eu continuo lutando. Pronto, óbvio que o judeu vai ganhar. Jesus não curou o coxo? Quando os romanos chegarem e derem uma espadada na minha perna, e eu tiver todo quebrado ali, Jesus, plim, me cura, pronto. E o pior, se o romano matar, Jesus não ressuscitou Lázaro, vai ressuscitando o pessoal aí, ó. A judeusada vai arrepiar com os romanos. Jesus, que horas nós vamos começar essa revolução? Que tal agora, com Zaqueu? E Jesus fala: Zaqueu, desce daí agora, porque eu quero jantar com você. Que? Jesus estava com a pedra na mão. Jesus estava pronto já para acabar com a raça do Zaqueu. Como assim? Ele é pecador. Não se entra na casa de pecador, Jesus. Jesus, nós só não matamos o Zaqueu antes porque ele trabalha para os romanos. Entendeu, né? Não vai dar. Mas agora com o Senhor vai. E o Senhor vai entrar na casa dele para jantar. Zaqueu desce da árvore. E o Zaqueu que fala: eu não quero roubar mais de ninguém, e o que eu roubei eu vou restituir. Jesus não cobra, Jesus não pede, Jesus não diz: se você devolver o que você roubou, eu janto com você.
Não! Sabe, às vezes nós, multidão, estamos querendo que as pessoas sejam consertadas antes de chegarem perto de Jesus. E Jesus está fazendo exatamente o contrário. Zaqueu, eu vou entrar na sua casa, eu não estou cobrando que você faça nada, eu não estou dizendo para você fazer nada, eu não estou colocando um condicional para você, eu estou dizendo, eu vou jantar na sua casa. Jesus, mas e o que eu roubei? Faz o que você quiser. O senhor vai vir mesmo assim? Vou. Jesus, mas e que eu tirei das pessoas, menti para as pessoas? O coitado do Luciano, ia comprar um carro novo, não comprou, porque eu comprei o meu, com o dinheiro dele. Zaqueu, não é essa pergunta que eu estou fazendo. Eu estou dizendo, eu quero jantar na sua casa. Você pode me receber na sua casa? Posso. Enquanto Jesus e Zaqueu caminham para a casa de Zaqueu, enquanto Zaqueu escolhe, decide caminhar do lado de Jesus, ele toma uma decisão. Ele percebe que ele não quer estar do lado de Jesus e do lado do diabo ao mesmo tempo. Ele percebe que ele caminhou a vida inteira até agora correndo atrás de ilusões. E ele fala assim, aqui eu tenho a realidade. Qual a escolha que eu vou fazer? Amigo, o problema não é que Jesus cobra algo de você, o problema é que é difícil de você andar de mão dada com a realidade e com a outra mão com a ilusão. Dada com a ilusão. Não funciona assim. Você precisa fazer uma escolha no caminho, porque você caminhando de mãos dadas com a realidade e com a ilusão, com Deus e com o diabo, chega uma hora que você precisa escolher, e essa escolha é sua. Deus diz, eu quero entrar na sua casa, deixa eu entrar? E se você permitir que Deus entra, vai chegar uma hora que você vai acabar escolhendo e decidindo com quem você quer ficar. A mesma pergunta, por que Jesus faz o que ele faz? Na primeira história, por que Jesus fez um milagre e não contou para ninguém? Na segunda história, Zaqueu estava quieto em cima da árvore. Por que Jesus faz ele descer e faz ele passar essa vergonha toda? Ele estava quieto lá. Na hora que era para falar no casamento, Jesus não fala. Na hora que Zaqueu está quieto em cima da árvore, Jesus fala. Parece que Jesus está sempre na contramão do marketing pessoal, né? Terceira e última história, para a gente conectar todas. Lucas capítulo 8, a partir do verso 43. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Jesus agora extremamente famoso, vários milagres realizados. Verso 43. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha conseguido curar, gastou todo o seu dinheiro com médicos, veio por trás dele quem? Jesus. Ele tocou na orla da veste, e logo se estancou, parou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e você ainda vem e pergunta, quem me tocou? Contudo, Jesus disse, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se, disse, a causa porque ele havia tocado, e como imediatamente tinha ficado curado. Então Jesus disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Na última história dessa manhã, eu vou de novo pedir para você entrar na história. Faça um exercício de imaginação e entre na história. Essa mulher, ela está há 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Na lei dos judeus, não na lei de Deus, tá? Na lei dos judeus havia uma punição. Não era uma punição, era uma forma de se organizar a sociedade. Quando você estivesse com uma hemorragia, você não podia entrar no templo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Essa lei havia sido dada lá no tempo de Moisés. Por Deus? Sim, por Deus. Mas era uma lei temporária. Enquanto eles estavam vivendo o tipo de vida que eles estavam vivendo. Os judeus pegaram várias dessas leis, multiplicaram essas leis, pegaram algo que Deus falou e encheram de outros detalhes, e agora os judeus faziam da vida na época de Jesus uma vida quase insuportável de ser vivida.
Eram regras e mais regras e mais regras que não tinham nada a ver com relacionamento com Deus, e sim com cumprir regras. E essa mulher está há 12 anos com uma hemorragia. E quando você tem uma hemorragia, você não podia entrar no templo. Quanto tempo ela está com essa hemorragia? 12 anos. Quanto tempo faz que ela não entra no templo? 12 anos. Vamos mais longe ainda? Existia uma outra regra. Essa que eu falo que eram adendos, né? Existia uma outra regra. Você está com hemorragia e eu venho te cumprimentar. Você fala assim: não, Daniel, não pega na minha mão, porque eu estou com hemorragia. Eu falei: que bom, obrigado por ter falado. Então te vejo quando você sarar. Eu não posso encostar em você se você tem hemorragia. Por quê? Porque você é considerado imundo, porque você está com hemorragia, e se eu encostar em você também. E aí você não entra no templo e eu também não. Tá? Mateus está com uma hemorragia terrível, então não pode vir na igreja, Mateus. Eu vejo Mateus, não vou encostar no Mateus. Sabe por quê? Se eu encostar nele 7 dias que eu não posso entrar na igreja. E mais uma vez, gente, só relembrando aqui, não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem Face, não tem TV. O que eu vou fazer se eu não vou no templo? O que eu vou fazer se eu não posso estar junto com as pessoas, cumprimentando, abraçando? Era uma vida miserável. O foco da vida social dos judeus eram as festas e o templo. Estão junto comigo? Faz 12 anos que essa mulher não participa de vida social nenhuma. Faz 12 anos que essa mulher não ganha abraço. Faz 12 anos que essa mulher não anda de mão dada. Faz 12 anos que essa mulher não tem vida social nenhuma. Tira o telefone, celular e a televisão do seu filho por um dia. Provavelmente no segundo dia ele está semi-morto. Essa mulher estava há 12 anos sem vida social. A Bíblia fala que a angústia e o desespero dela era tão grande, tão grande, tão grande, que ela pega todo o dinheiro dela e gasta com os médicos. O Dr. Rodrigo Silva diz que parte da cura de hemorragia daquela época, pelos achados arqueológicos, poderia ser: você precisa ficar, os médicos diriam isso para você, tá? Receita para você ser curado. Uma delas: fique à noite numa encruzilhada. Alguém vem por trás de você, te dá um susto, você sara. Se você não sarar, receita número 2: você tem que achar uma semente de girassol nas fezes de uma mula branca. Esse é o comprimido. A terceira eu não lembro. Ou seja, era tudo baseado em misticismo, não tinha nada concreto. Óbvio que ela não melhorava. Só que ela ouve falar de um tal de Jesus. Tem um Jesus aí, Dizem que com quem ele fala sai feliz, que ele encosta sai curado. Ela fala: pronto, essa é a minha chance. Só tem um problema, qual? Jesus está sempre rodeado de multidões. Se eu chegar perto dele, as multidões vão me apedrejar. Por quê? Porque eu quebrei a lei, eu não posso encostar nas pessoas. A Bíblia não fala isso, mas eu preciso que você deduza como que uma mulher que não pode encostar ninguém consegue atravessar a multidão. Ela se disfarça e agora ela passa por entre a multidão, encostando em todo mundo. Encostei num, encostei no outro, esbarrei no outro, estou quase chegando em Jesus, quase chegando, e Jesus dá um passinho e vai mais para frente. Puxa vida, Jesus, colabora, vai ali, me ajuda para eu te ajudar, né, Luciano? Vamos lá Jesus, estou quase, e a multidão apertando, ela já encostou em uns 15, e de repente ela consegue encostar na ponta da roupa de Jesus. Imediatamente ela fica curada, e ela está pronta para ir embora. Por quê? Porque o propósito da vida dela é ser curada. Nesse momento, quando ela está prontinha para ir embora, quando ela está prontinha para escapar da multidão, Jesus fala: para tudo agora. Alguém encostou em mim. E o Pedro, como você acabou de ler: Jesus, para com isso. Todo mundo te oprime, te aperta. Jesus, para com essas perguntas. Jesus, você está no meio de um monte de gente e você vem perguntar quem encostou. Jesus, assim não dá. A gente está tentando construir aí uma imagem, um marketing pessoal, e o Senhor só arrebentando aí. Não dá certo. Pedro, ele trata Jesus de uma maneira até um pouquinho grossa. E Jesus responde com carinho: não, Pedro, é que você não entendeu. Alguém me tocou com propósito. A história fala que a mulher
chegou trêmula, porque viu que não podia se esconder. Ela estava tentando se esconder. E aí ela chega e se coloca aos pés de Jesus, ela se ajoelha aos pés de Jesus. Sabe por que ela se ajoelha? Você vai falar, porque Jesus é Deus? Mas antes ela não ajoelhou, né? Eu não sei. Quem sabe para pedir perdão, quem sabe para mostrar humilhação, ou quem sabe porque ela sabia que ela ia ser apedrejada, então cair de joelho dói menos, né? Não sei. Mas ela estava escondida e ela se mostra, ela se coloca de joelho e trêmula de medo, porque ela havia quebrado as leis judaicas. Ela disse: Senhor, me desculpa, eu encostei em todo mundo, mas eu estou curada, Jesus, não tem problema, não precisam me apedrejar mais. E Jesus olha para aquela mulher que está morrendo de vergonha, morrendo de medo, e diz: filha, você está salva, pode ir embora. Que? Já estava indo embora. Se fosse para falar isso, deixasse ela embora. Ela não tinha alcançado a cura, sim ou não? Por que Jesus faz o que Ele faz? No casamento que não precisa, que podia falar, não fala nada. Zaqueu não pediu nada, Jesus manda ele descer. A mulher já estava no caminho, indo para casa. Deixa a coitada embora. Filha, volta aqui. Sim, Jesus, desculpa. Não, era só para dizer que pode ir embora. Parece piada de adolescente, né? Seu filho já fez isso com você? Quando Jesus está lá na festa de casamento, o propósito de Jesus não é fazer marketing pessoal e nem milagres. O propósito de Jesus é garantir que os amigos dele estejam em paz. Jesus já era amigo dos noivos, Jesus já era amigo de todo mundo que estava lá, porque ele foi convidado. Ele não era famoso, ele não era ninguém. Se ele foi convidado, é porque ele era amado, querido, havia relacionamento entre ele e os noivos. Jesus já tinha alcançado aquilo que ele queria na vida dos noivos, estar presente todos os momentos, na alegria e na tristeza. E aí, quando aparece um problema ou outro, Jesus vai resolvendo. Sabe, eu imagino quando você chegar no céu, você vai falar: oh Jesus, obrigado aquele dia que você me salvou lá daquele atropelamento. Você fala: você nem sabe, salvei você de 15, você só viu um. Jesus, e por que você nunca me falou? Porque o propósito a gente já tinha alcançado, você já me procurava para estar com você todos os dias da sua vida, e era isso que eu queria. Quando Zaqueu sobe em cima da árvore, Zaqueu fala assim: é o suficiente olhar para Jesus de longe. Jesus fala assim: Zaqueu, a não ser que eu entre na sua casa, a não ser que exista um relacionamento, uma conversa, a não ser que nós sejamos literalmente amigos, não adianta você ficar me olhando de cima de árvore, não adianta você ficar me olhando de banco de igreja, não adianta você ficar me olhando por trás das regras que você cumpre. Se você não gastar tempo batendo papo comigo, tudo que você está fazendo continua sendo inútil. A mulher estava pronta para ir embora, porque ela achava que o objetivo da vida dela era alcançar a cura física. O Zaqueu achava que o objetivo de vida dele era alcançar bens materiais, e Deus fala assim: eu te ajudo com isso também, não tem problema. Só que enquanto você não souber o verdadeiro propósito pelo qual você não existe, você não vai encontrar a paz que você procura. Filha, vem aqui, porque você pode ir embora curada, mas a angústia permanece. Você pode ir embora sem hemorragia, mas o problema continua. Filha, você tem que entender uma única coisa nessa vida: você é filha. Você é minha filha. Eu morri por você, eu vivi por você, eu sofri por você. É isso que você precisa entender para literalmente ter a sua vida curada. Por que Jesus fazia o que ele fazia? Porque ele tinha um objetivo: relacionamento com você. Você já está convidando Jesus para estar com você todos os dias da sua vida? Você já está convidando Jesus, depois de você ter descido da árvore, para estar com você na sua casa? Você já entendeu que Jesus quer curar a sua saúde,
Mas mais do que isso, Ele quer te chamar de filho e de filha. Esse é o propósito dele para você. Permita que Ele cumpra. Tua presença transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão, posso continuar. Ver tua face eu quero, eu espero esse dia então. Tua palavra é meu guia aqui, a tua voz minha direção. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Tua presença transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão, posso continuar. Ver tua face eu quero, eu espero esse dia então. Tua palavra é meu guia aqui, a tua voz minha direção. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Senhor, nós te agradecemos, porque quando entramos nessas histórias, vimos que existia muito propósito em cada detalhe que o Senhor fazia. Pai, não se canse de me chamar de novo, de me chamar para descer da árvore, de me chamar para ouvir mais uma vez que sou teu filho. Pai, faço esse pedido para cada pessoa que está aqui ouvindo essa mensagem. Não se canse de chamá-los, mas que cada um de nós possamos ter sabedoria para ouvir o teu chamado e atender ao seu convite e permitir que o Senhor faça parte da nossa vida. Pai, muito obrigado pela certeza que o Senhor sempre ouve as nossas orações. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver